senador Major Olímpio, em vídeo, relata que uma pesquisa mostrou que, entre as pessoas informadas sobre a CPI Lava Toga, 86% são favoráveis. Major Olímpio aponta: é mais do que um recado que a população está acompanhando e não está nada satisfeita com a posição do Senado. Os senadores que não assinam essa CPI serão cobrados, e muito cobrados, pela população. Além da instalação da CPI Lava Toga, a população vem pedindo o impeachment de ministros do Supremo. Assista. 86% da população brasileira é favorável à CPI Lava Togas. É mais do que um recado que a população está acompanhando o que está acontecendo e não está nada satisfeita com a posição do Senado da República. Os senadores que não assinam essa CPI serão cobrados, e muito cobrados, pela população. Aqueles que forem para as urnas daqui a 3 anos para a renovação do mandato poderão sentir na pele não terem ficado ao lado da população brasileira. Não se trata de ameaça, é uma constatação. 86% querem a Lava Toga já. A Caixa vai reduzir os juros para o crédito imobiliário. O repórter Ricardo Ferraz tem os detalhes. A Caixa Econômica Federal anunciou a redução de até 1 ponto percentual nas taxas de juros para crédito imobiliário com recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo. A medida é válida para contratos de financiamento de imóveis residenciais e comerciais atualizados pela taxa referencial, a TR. Quem contratar empréstimos por esse sistema vai pagar taxas que variam de 7,5% a 9,5%, mais a TR. A taxa obtida vai depender do nível de relacionamento com o banco e das condições financeiras do contrato. Essa é a segunda vez que a Caixa toma medidas para incentivar a compra da casa própria. Em agosto, foi lançado o empréstimo atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. Nessa modalidade, os juros vão de 2,95% a 4,95% ao ano, mais a inflação oficial. Em apenas 40 dias, o banco contratou o esperado para o ano inteiro. Para saber qual a melhor modalidade de financiamento, é possível fazer simulações no site da Caixa, no endereço www.caixa.com.br. De São Paulo, Ricardo Ferraz, para o Governo Agora. O governo está investigando a responsabilidade sobre a mancha de óleo que atinge o litoral do Nordeste. Desde o dia 2 de setembro, equipes do IBAMA, ICMBio e Marinha trabalham nas praias atingidas. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, esteve no litoral sergipano. Pelo Twitter, informou que já foram recolhidas mais de 100 toneladas de resíduos de petróleo. Já está disponível para consulta o 5º lote de restituição do imposto de renda. As informações com a repórter Alessandra Lago. O crédito bancário vai estar disponível na terça-feira da semana que vem. Neste lote, a Receita restitui 3 bilhões e meio de reais a mais de 2 milhões e 700 mil contribuintes. Estão incluídas também as restituições residuais de 2008 a 2018. 180 milhões de reais serão pagos a contribuintes idosos com alguma deficiência física ou mental ou doença grave e os que têm a maior fonte de renda no magistério. A consulta da restituição pode ser feita na página da Receita Federal na internet, que é receita.fazenda.gov.br, e pelo Receitafone 146. No site, o contribuinte pode acessar o extrato da declaração e ver se há inconsistências de dados identificadas pelo processamento. Nesses casos, é possível avaliar as inconsistências e fazer a autorregularização com a entrega de declaração retificadora. A restituição fica disponível no banco durante 1 ano. Se o contribuinte não fizer o resgate nesse prazo, deverá fazer o requerimento pela internet. Do Rio de Janeiro, Alessandra Lago, para o Governo Agora. O Ministério do Meio Ambiente continua o trabalho para a retirada da mancha de petróleo que ocupa vários estados do Nordeste. Quem tem os detalhes ao vivo é a repórter Daniele Popov. Bom dia, Daniele. Oi, Mara, bom dia para você, bom dia a todos. Olha, equipes do governo, de órgãos do governo, como IBAMA e ICMBio,
continuam vistoriando praias de Sergipe, onde foram encontradas manchas desse óleo. Já foram recolhidas mais de 100 toneladas de borra de petróleo em praias lá no estado, segundo informou o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, por meio de sua conta no Twitter. As equipes trabalham desde o dia 2 de setembro. Vamos ver os detalhes na reportagem. Ricardo Salles, o governador de Sergipe, Belivaldo Chagas, técnicos do IBAMA, ICMBio e da Marinha do Brasil sobrevoaram cerca de 1 hora o trecho compreendido entre a Praia da Coroa do Meio, em Aracaju, e a Praia do Viral, já no limite com o município sergipano de Itaporanga da Ajuda. As manchas de óleo já podem ser vistas nos 9 estados do Nordeste. Desde então, algumas medidas já foram tomadas para minimizar os impactos ambientais. Deu para perceber no sobrevoo, a gente inclusive tendo cuidado de olhar a parte do mar, que a sensação que temos é que esse material já está se dissipando. É possível que a gente já esteja na fase final disso aí. A preocupação das autoridades agora é conter as manchas de petróleo para que elas não atinjam os rios. Esse é um problema que o governador nos comunicou assim que nós chegamos. Mais uma vez é um assunto de total alinhamento do governo federal com o governo do estado para que faça a contenção dessa entrada do óleo nos corpos hídricos. Tem que agir rapidamente, como está sendo feito, e conter isso daí para evitar qualquer prejuízo à parte de abastecimento hídrico da região. O ministro Ricardo Salles também se reuniu em Aracaju, Sergipe, com o gabinete de crise que foi criado para acompanhar o vazamento do petróleo. 12 praias só em Sergipe foram afetadas pelo derramamento desse material. E o presidente Jair Bolsonaro determinou urgência na identificação e na apuração dos responsáveis por esse derramamento desse óleo, mas já existe uma suspeita de quem tenha feito esse derramamento e de que esse produto não seja do Brasil. O que está constatado que existe um DNA, esse petróleo, esse termo que nós aí estamos usando, ele não é produzido no Brasil e nem comercializado pelo Brasil. Aproximadamente 140 navios fizeram esse trajeto por aquela região e pode ser algo criminoso, pode ser um vazamento acidental, pode ser um navio que naufragou também. Agora, é complexo, existe a possibilidade. Temos no radar um país que pode ser da origem do petróleo e continuamos trabalhando da melhor maneira possível para dar não só uma satisfação à sociedade, bem como colaborar na questão ambiental. O Ministério da Cidadania, por meio do Fundo Nacional da Cultura, destinou 24 milhões de reais para a seleção de 17 projetos culturais. Um deles é o projeto de preservação da Cinemateca Brasileira em São Paulo. Considerado o maior acervo de cinema da América Latina, a Cinemateca Brasileira reúne milhares de filmes e documentos audiovisuais. São histórias brasileiras e de outros países, registradas e cuidadas para que o tempo não apague da memória. Quando o filme começa a deteriorar, a única possibilidade, já que esse processo não pode ser interrompido, é duplicar ele e gerar um novo material. Este é um dos espaços onde a memória do cinema é conservada. São 245 mil rolos de filmes e mais de 40 mil títulos de ficção, documentários, cinejornais e filmes publicitários. Obras como O Óculos do Vovô, de 1913. Histórias que permanecem vivas para as próximas gerações. A instituição foi uma das 17 selecionadas pelo Ministério da Cidadania para receber recursos do Fundo Nacional da Cultura. O investimento de R$ 1.500.000 será utilizado para duplicar cerca de 400 rolos de filmes e preservar o cinema como patrimônio cultural brasileiro. A prioridade dentro desse projeto segue sendo o nosso programa de duplicação emergencial. Esse programa ele foi construído focado nos materiais que têm um avançado estágio de deterioração, então a gente tem pouco tempo para atuar na duplicação antes que esse material desapareça para sempre. Então, com esse aporte, que é pensado muito em insumos, a gente aumenta muito a nossa capacidade e, portanto, vai conseguir ainda assim salvar muito mais filme da história do que hoje a gente por causa de limitações orçamentárias, capaz de fazer. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo.
Manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.